Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a graça preciosa de Jesus alcance a vida de vocês nesta noite. É um prazer, alegria novamente encontrá-los, mesmo que virtualmente, mas é sempre uma grande alegria, uma grande expectativa poder vê-los através desta plataforma. Uma boa noite para Leda, que Deus te abençoe, minha irmã, abençoe a sua vida, abençoe o seu Romeu aí em Joinville. Boa noite para a Fran. Fran, o Alexandre passou por aqui, tá bom? Eu não consegui responder para você. Boa dona Graça, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Deus abençoe, dona Graça. Deus abençoe a vida da Marciele, certamente do Kleber, toda a família Garcia, família Gibim também, representados por eles. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que bom vê-los aqui. E também uma boa noite para minha esposa, certamente os meus filhos, Thomas, Alicia. O papai ama muito vocês, tá bom? Não dorme não, espera o papai chegar, que quando o papai chegar nós vamos fazer muita bagunça, tá bom? Um beijo no coração. Dona Graça, muito calor aí em BH? Que dia quente tivemos aqui em Balneário Camboriú. E a temperatura aí em Joinville, Leda? Conta pra gente. Joinville, que também é uma cidade tão quente. Como que foi o dia hoje aí em Joinville? Boa noite ao Rodrigo. Que Deus te abençoe, Rodrigo. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Acabou de entrar também vovô Carlito, vovó Célia. Que Deus abençoe vocês. Recebe aí o meu abraço, tá bom? Hoje é aniversário do seu Gibim, papai do Kleber. Se ele estiver ouvindo a gente, queremos externar o nosso abraço e rogar as bênçãos de Deus para o senhor, seu José. Que Deus te abençoe, tá bom? E te dê muitos anos de vida. Boa noite, seu Hernani. Que Deus te abençoe. Muitas saudades, viu? Do senhor, da dona Margarete. Deus te abençoe, seu Hernani. Aguardando, queridos, a chegada de mais alguns irmãos, o aumento do tráfego de pessoas na nossa página, para que a gente possa começar o nosso estudo bíblico hoje. Aqui também não está muito diferente, dona Graça. Agora a noite refrescou um pouco, mas foi um dia de muito calor. Quero convidar vocês para que a gente ore, a gente possa orar. Nesse instante, enquanto vocês se aproximam, enquanto vocês se ajeitam aí nas suas casas, pegam as suas Bíblias e vão se locomovendo, aí, se ajeitando para mais um encontro, para que a gente possa estudar a Bíblia. Nós aguardamos que em breve a gente possa retornar aos nossos cultos presenciais, certamente aí nas próximas semanas do mês de outubro. E isso acontecerá e vai ser uma grande alegria para todos nós. Deus abençoe a dona Nália, certamente o Renato, a Celita, que também está chegando por aí. Um abraço ao Wellington, ao Noah, ao Nicolas. Que Deus abençoe vocês, toda a família do Wellington e da Celita.
Vamos orar, queridos. Pai Santo, nós nos aproximamos de Ti nesta noite, mais uma vez, com os corações inclinados e os ouvidos atentos. Desejamos ouvir a Tua voz, Senhor. Desejamos, ó Deus, ser alcançados pelo Senhor. Nós desejamos, ó Pai, ser visitados pelo Senhor e queira nos abençoar, queira nos visitar, queira suprir as nossas grandes necessidades, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E nesta noite nós confessamos a Ti a nossa necessidade profunda, que é a Tua palavra, Senhor. Esteja conosco, inspira-nos, abençoa-nos, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês para que vocês possam abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10 e o versículo de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10 e o verso 25, tá bom? A Leda está perguntando se teremos encontros online. Sim, Leda. Teremos novidades em breve aí na nossa igreja, tá bom? Vamos comunicar para vocês esta grande bênção que Deus tem nos dado. Vai ser para glorificar de pé, tá bom, Leda? Mas teremos transmissão online. Nós entendemos que a pandemia nos trouxe para um caminho sem volta, que é a exploração das redes sociais, que estamos fazendo ainda com muita timidez, mas nas próximas semanas nós teremos aí algumas novidades para toda a igreja, tá bom? Continuaremos transmitindo os nossos encontros das quintas e também dos domingos, porque Deus é bom. Evangelho de Lucas, queridos, capítulo de número 10. Retomaremos aonde paramos na semana passada, na parábola do bom samaritano. Lucas 10 e 25, tá bom? Vamos ler o texto sagrado mais uma vez? Se alguém puder fixar nos comentários esse texto, para que aqueles que estiverem chegando depois saibam onde a referência do nosso estudo, eu ficarei muito grato se alguém puder fixar no comentário Lucas 10, do 25 até o 37, tá bom? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho
e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo também. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Na semana passada, vocês que estiveram conosco, nós estudamos a primeira pergunta. Esse texto tem 2 perguntas do intérprete da lei para Jesus. E, na verdade, ele tem 3 perguntas de Jesus para ele. E nós vimos que ele faz uma pergunta que talvez seja a pergunta mais importante que um ser humano deve fazer: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E nós vimos na semana passada a total incapacidade do ser humano de alcançar esta vida eterna pelos seus próprios esforços. Porque ninguém consegue amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e o seu entendimento. Eu pergunto para você nesta noite: você conseguiu amar a Deus hoje com todas essas implicações, que são 4 todos, com todo, que a lei exige de cada um de nós? Você conseguiu? Você conseguiu amar o seu próximo como você ama a si mesmo hoje? O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós não iremos jamais conseguir a justificação através da observação das obras da lei. Seremos justificados pela fé em Cristo. Não conseguiremos através da lei. O estudioso, nós vimos na semana passada que o estudioso da lei, que na verdade tentou pegar Jesus, fazer uma pegadinha contra Jesus, deveria ter se jogado aos pés de Cristo e suplicado misericórdia, mas ele tentou se justificar e fez uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus lhe contou esta parábola desafiadora, a parábola do bom samaritano, que talvez seja uma das parábolas mais conhecidas de Jesus.
E esta parábola vai nos mostrar pelo menos 3 coisas, queridos irmãos. E eu quero observar essas 3 coisas, e no final do nosso estudo, eu quero extrair algumas lições para nós, tá bom? A primeira lição, a primeira coisa que o texto nos mostra é a realidade do sofrimento que atinge seres humanos. O texto diz o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Está aí a realidade da violência urbana que todos nós conhecemos, sobretudo aqui no nosso país. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada famosa, que até hoje tem lá em Israel. Famosa pelo seu grande número de assaltantes e de bandidos que haviam nela. Jerusalém está localizada, queridos irmãos, a 900 metros acima do nível do mar. Essa estrada que liga Jerusalém a Jericó, ela tem aproximadamente 27 quilômetros. E Jericó está localizado a apenas 300 metros abaixo do nível do mar. Olha só, Jerusalém está localizada a 900 metros acima do nível do mar e Jericó está 300 metros abaixo do nível do mar. E o que separa as duas cidades é uma estrada de 27 quilômetros. Então nós temos uma estrada com uma região montanhosa, repleta de penhascos e muitas cavernas, que permite, é lógico, que ladrões se escondam ali, ataquem as pessoas nas estradas e possam escapar com muita facilidade. Os escritores dizem que a grande preocupação do Império Romano na época de Jesus era justamente com essa estrada, que abrigava um número enorme de bandoleiros, de ladrões, que atacavam constantemente as pessoas. Viajar de Jerusalém para Jericó, ou de Jericó para Jerusalém, era uma ação de extremo risco naquele tempo. E o que acontece com esse homem? Ele não apenas foi roubado, mas ele foi espancado e deixado próximo da morte ali. Roubado, espancado e deixado semi-morto ali. E esta, queridos, é a realidade de muitos de nós neste nosso mundo em que vivemos. Há muitas pessoas caídas, semi-mortas, na beira das nossas estradas, vítimas da violência, vítimas da maldade do mundo, ou pessoas que são vencidas pelas contingências da vida, ou pessoas escravizadas no seu vício, escravizadas no pecado, abandonadas, semi-mortas. Há um exército de pessoas assim, que estão talvez muito perto de nós. E há um motivo para agradecermos a Deus constantemente, pelo fato de nós não estarmos jogados semi-mortos na beira de uma estrada. Entretanto, queridos, nós precisamos saber que nós pisamos em um terreno muito frágil. Graças a Deus que nós não estamos assim. Entretanto, todos nós estamos sobre um terreno muito frágil, porque o sofrimento nos cerca
e Ele nos cerca bem de perto. E Ele não escolhe pessoas, e Ele é real. A nossa vida não é marcada por uma ilha de conforto. De alguma forma, todos nós estamos viajando de Jerusalém para Jericó e podemos ser atacados pelo sofrimento um dia. Durante esses dias de pandemia, quantas famílias estão chorando? Quantos transtornos, queridos, muitos estão vivendo hoje? São as pessoas que estão enlutadas. Domingo passado, um pastor que eu conheci em São Paulo faleceu, vítima do coronavírus, deixando esposa, deixando família. Há um exército, uma multidão de pessoas desempregadas. Há pessoas que estão transtornadas emocionalmente. Há inúmeros dramas da existência bem perto de nós. Pessoas que estão sofrendo muito. Porque eu repito, o sofrimento é uma realidade presente na existência humana e ele me parece que misteriosamente ele não escolhe pessoas, atinge a todos, mas uns com uma proporcionalidade maior do que os outros. Esta é a primeira coisa que o texto nos mostra. A segunda, queridos, eu quero que você veja com a sua Bíblia a realidade da indiferença de muitos com o sofrimento. Versículo 31. Nós temos aí um homem caído, semi-morto, nu, vítima de um roubo. E agora, a segunda coisa que o texto nos ensina é a realidade da indiferença de muitos para com a dor e o sofrimento do próximo. Versículo 31 diz: por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Quem era o sacerdote? Era o responsável pelo culto a Deus em Jerusalém. Ele estava passando por aquele caminho e ele viu a realidade deste compatriota dele, que é um judeu, caído, semi-morto. E o que ele fez? Ele passou de largo, fez de conta que não viu. Como diz lá em São Paulo, na minha terra, deu migué. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou também de largo. Dois homens, dois representantes do culto a Deus, dois homens separados por Deus para o seu serviço, eles passam por aquele homem e eles fazem de conta que não estão vendo, que nada está acontecendo. Está aí o Eduardo, o Duda, que também é paulistano, ele sabe do que eu estou falando. Deu um migué. Não é, Duda? E aqui, queridos, nós temos a figura do sacerdote. O sacerdote, ele não tinha apenas a responsabilidade de ensinar as escrituras para as pessoas, de oferecer o culto a Deus através dos sacrifícios, mas ao sacerdote também cabia a responsabilidade de ser o fiscal, na verdade. A palavra correta é essa. Alguém que deveria
fiscalizar a saúde pública de Israel. Cabia ao sacerdote a responsabilidade pela saúde pública de Israel. E está ali uma pessoa semi-morta, no caminho dele, mas ele desvia-se dele, passa de largo e faz de conta que não está enxergando ninguém. E o levita, dentre várias atribuições que ele tinha, que era manter a ordem do templo, limpeza do templo, os cânticos, a liturgia do culto. Ele era um auxiliar do sacerdote, era uma pessoa responsável pela segurança do templo. O levita também tinha uma atribuição especial. Ele era alguém a quem a responsabilidade de cuidar dos necessitados cabia sobre ele. A responsabilidade do cuidado ao pobre. Era ele que distribuía o dinheiro do templo para os pobres, para os necessitados. Era ele que comprava cestas básicas. Era ele que organizava, era o levita que organizava as campanhas de arrecadação de recursos para os miseráveis e para os pobres de Israel. Então Jesus conta uma história em que uma pessoa está quase morrendo, e as duas pessoas que foram separadas para Deus, responsabilizadas por Deus do cuidado dessa pessoa, elas passam de largo. Elas não tocam, não se aproximam desse homem, não tocam nele, mas fazem de conta, dão um migué. Passam de largo, e certamente eles não queriam se comprometer. E aí, queridos, ao condená-los, eu também estou me condenando. Sabe por quê? Porque se eu estou em uma estrada perigosa, na verdade, se eu estou no centro velho de São Paulo, à noite, sozinho, e eu estou andando ali, transitando pela Avenida São João, pela Avenida Ipiranga, na antiga Boca do Lixo de São Paulo, e eu encontro em uma daquelas ruas escuras uma pessoa caída, gemendo, ferida, gritando por socorro, e eu sei que ali há inúmeros bandidos olhando para mim. Certamente, queridos, eu iria querer sair correndo de lá e tentar ligar para a polícia para não me comprometer, para não correr esse risco. E há muita especulação teológica por que o sacerdote e o levita passaram de largo. E uma delas é de que eles poderiam, ao tocar neste homem semi-morto, tornarem-se impuros. Porque a lei de Moisés dizia que um levita e um sacerdote não deveria tocar em ninguém morto ou semi-morto, para não acontecer deles contraírem a impureza e estarem inaptos para o serviço a Deus. Entretanto, esta tese está completamente refutada, porque eles não estão indo de Jericó para Jerusalém, porque certamente eles moravam em Jericó e estavam indo para Jerusalém, mas eles estão fazendo o caminho inverso. Eles terminaram o serviço no templo e estão retornando de Jerusalém e indo para suas casas. Então eles estão desobrigados do serviço religioso. E espera-se, na verdade, de todos os cidadãos de Israel, uma atitude de misericórdia, uma atitude de compaixão
que estes homens não tiveram. E a pergunta que eu faço para todos nós, queridos: para que serve uma religião em que ela forma pessoas que são completamente indiferentes à dor do sofrimento do próximo? Seja lá quais foram os motivos que estes homens tinham, para que serve todo o conhecimento bíblico e teológico que eles tinham, toda a capacidade de compreensão das verdades conceituais sobre Deus que eles tinham, se isso não se traduz em homens e mulheres que têm uma profunda compaixão do próximo diante da experiência de sofrimento? Se eles estavam saindo do templo, saindo de Jerusalém e indo para Jericó, eles estiveram presentes durante uma semana, pelo menos, dentro do templo, dentro de uma atmosfera de adoração, dentro de uma atmosfera 24 horas, 7 dias na semana, eles estiveram em contato com as Escrituras, em contato com Deus, com a oração, com o sacrifício, com os louvores. Estes homens estavam cheios da expressão religiosa, cheios da expressão do mistério sagrado. Mas isso não foi o bastante para levá-los a uma situação de compaixão e de misericórdia para com um homem caído. Para que serve uma igreja se ela não tem misericórdia das pessoas que sofrem? Esta é a pergunta. Em terceiro lugar, queridos, nós encontramos a realidade da compaixão. Porque se há muito sofrimento, e há de verdade, se há uma realidade de indiferença, e ela existe, há também uma realidade de compaixão. E olha o que Jesus diz, acompanhem comigo, Lucas capítulo 10, versículo de número 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Jesus certamente provocou calafrios nos seus ouvintes. Porque na época de Jesus, e eu penso que não é uma época diferente da nossa, havia entre os judeus um certo sentimento de anticlericalismo, anti-institucionalismo. O auditório de Jesus certamente estava esperando que ele fosse dizer o seguinte: olha, um sacerdote passou de largo, um levita também passou de largo, e aí imagina-se que os ouvintes de Jesus disseram o seguinte: então um judeu comum se tornou o herói dessa história. Um judeu comum foi lá e ajudou este outro compatriota, cuidando dele, socorrendo ele. Mas Jesus choca os seus ouvintes, e é esta a expressão cultural de um choque que provocou revolta, calafrios e deixou todos boquiabertos. Porque Jesus diz que o herói desta narrativa é um samaritano. E quem eram os samaritanos, queridos? Os samaritanos eram odiados pelos judeus. E eles respondiam com o mesmo sentimento também. Se os judeus odiavam os samaritanos também odiavam os judeus. Há semanas atrás,
eu contei nós estudamos um texto em que Jesus decide ir para Jerusalém, da Galileia, e ele precisa ir para Jerusalém. E no meio do caminho ele decide passar pelo território dos samaritanos. E enviou uma delegação de discípulos para que eles fossem à frente dele, para lhe preparar caminho. E os samaritanos não deixaram que Jesus passasse pelo caminho, pelo território deles. Vocês lembram disto? Isto é Lucas 9, e o versículo de número 53. Os samaritanos não receberam Jesus. Disseram para os discípulos: nós não queremos que o teu mestre que está indo para Jerusalém passe pelo nosso território. Daí vocês podem ter uma ideia da animosidade que havia entre eles. Um certo religioso judeu diz o seguinte sobre os samaritanos. Olha o que ele fala: dois povos aborrecem a minha alma, e o terceiro que aborreço não é um povo. Dois pontos. Os que habitam no monte Seir, que são os edomitas, e os filisteus, são os dois povos que aborreciam a alma desse homem religioso judeu, na verdade um rabino. E o povo insensato que habita em Siquém. Quem habitava em Siquém? Os samaritanos. E ele diz o seguinte: aquele que come pão dos samaritanos é como aquele que come a carne de um suíno. Não basta você odiar o samaritano, você não pode comer nada que eles produzem. E olha o que um rabino dizia: os samaritanos são amaldiçoados, rejeitados por Deus, e todos vocês devem pedir a Deus constantemente, diariamente, para que nenhum deles alcancem a vida eterna. Então Jesus pega um homem que era odiado pelos judeus e faz dele um herói na sua parábola. Se Jesus contasse a história de um judeu ajudando um samaritano, certamente ele também seria muito mal recebido e muito mal interpretado. Porque um judeu dizia que você não deveria nem ajudar um samaritano. E eu estava lendo uma autoridade em estudos culturais da época de Jesus, que na verdade foi um missionário que viveu 30 anos na Palestina, Kenneth Bale, o seu nome. Ele disse que durante o período em que ele foi missionário lá na Palestina, ele nunca ousou contar uma história a um palestino a respeito de um israelense nobre. Nem tampouco contar de um turco magnânimo
para um armênio, sob o risco dele morrer, ser mal interpretado e morrer. E de acordo com Kenneth Bale, Jesus foi um homem extremamente corajoso, porque ele fez do desprezado e rejeitado samaritano um homem moralmente superior aos líderes religiosos que certamente estavam ouvindo-no no seu auditório. Então Jesus atinge um dos sentimentos de ódios mais profundos que existia em Israel. E dolorosamente ele expõe esse sentimento de ódio que estava no coração dos judeus em relação aos samaritanos, ao fazer do samaritano alguém moralmente superior aos líderes judeus, um sacerdote e um levita. Eu louvei a Deus pela coragem de Jesus. Eu louvei a Deus por Jesus ser um homem corajoso. Porque se o nosso missionário que eu consultei hoje, ele diz que nunca teria coragem de falar para um palestino que um judeu é alguém especial sob o medo de morrer, Jesus não teve medo dos homens ao confrontar os pecados deles. Jesus foi o homem mais corajoso que já existiu. Jesus é a própria expressão da verdade. E aqui, queridos, eu quero apresentar agora o desafio para todos nós. Olha o que Jesus fala para este homem. Qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Note, ele não fala a palavra samaritano, mas ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. E olha agora o desafio de Jesus. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. E o que este homem fez? Este homem se compadeceu, este homem se aproximou, este homem promoveu cura física, este homem promoveu transporte para o homem ferido, este homem promoveu hospedaria e pagou do seu próprio bolso os custos da hospedaria e dos cuidados que certamente este homem teria estando em um hotel na beira de uma estrada. Jesus diz para o homem, doutor da lei: vá e faça o mesmo. E aí, queridos, quais são os desafios disto para nós? O que nós aprendemos aqui, queridos? A primeira coisa é: quem é o meu próximo? A partir desta parábola de Jesus, a pergunta correta que todos nós devemos fazer é: não é mais quem é o meu próximo. Antes, de quem eu preciso me tornar próximo? Inverte-se. Eu não vou mais limitar as pessoas a quem eu irei ajudar. Antes, eu devo perguntar para mim mesmo: quem eu devo me tornar próximo com a minha vida, com os meus recursos, com os meus dons e os meus talentos? E a resposta é: qualquer pessoa que se encontre em necessidade, até mesmo
um inimigo que eu tenho é o meu próximo. Porque os judeus limitavam o exercício de misericórdia para algumas pessoas. Mas vocês perceberam que Jesus expande completamente o horizonte de misericórdia dos judeus. E o horizonte dos judeus era estreito. Eles exerciam misericórdia com o próximo, e este próximo era alguém da sua família ou alguém considerada justa. Então eles demarcavam assim: esta pessoa merece misericórdia, aquele não merece misericórdia. Para esta pessoa eu vou ajudar, aquela eu não irei ajudar porque ele não merece. Ele pode estar semi-morto, mas ele não merece a minha ajuda. Mas aqui Jesus diz e nos ensina que o nosso próximo é alguém que carrega a imagem de Deus, e por isso nós devemos alcançá-lo com o exercício da nossa misericórdia. Não porque eles merecem ou não, mas porque eles carregam em si a imagem e a semelhança de Deus. E aqui, queridos, eu vou falar algo para vocês. Vocês que estão aqui comigo hoje. Quando um cristão não exerce misericórdia, há uma evidência de que ele não foi alcançado pela misericórdia compassiva de Deus. Eu quero que você abra comigo Miqueias, livro do profeta Miqueias. E se alguém puder registrar esse texto nos comentários, livro do profeta Miqueias. Se você não sabe, tem esse livro na Bíblia, viu? Miqueias, capítulo 6. Eu acho que esse texto é um dos textos mais elucidativos da Bíblia. Se você pergunta-se, como que Deus quer que eu viva? Tatue esse texto na sua mente e no seu coração, tá bom? Miqueias 6 e 8. Alguém pode registrar nos comentários, por gentileza? Eu vou ler. Ele já mostrou a você o que é bom. 2 pontos. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça. Olha só o que Deus pede de todos nós: que a gente pratique a justiça. E o conceito de justiça aqui é fazer o certo. Mas vai além de fazer o certo. O conceito de justiça aqui é dar ao que as pessoas precisam. Dar o que cada um precisa. Não apenas fazer o certo, mas dar o que cada um precisa. Ame a misericórdia. Olha só, você deve exercer justiça
com misericórdia. Deixa eu explorar um pouquinho isso com vocês, queridos. Praticar a justiça significa punir as pessoas quando elas cometem erros. E a prática da justiça na Bíblia, ela sempre preza. Vocês podem ler os profetas de Israel, vocês podem ler o livro de Provérbios, de que Deus odeia balanças desonestas. Deus odeia uma justiça que favorece uns em detrimento de outros. Um exemplo: Deus não é a favor de se atenuar o crime de uma pessoa que é réu, confessa, só porque ela é pobre. Não. Você deve punir o rico e o pobre com o mesmo rigor, a Bíblia vai dizer isto. Entretanto, você deve exercer esta justiça com misericórdia. E a expressão de justiça também envolve dar o que cada um precisa. E por último, o que Deus deseja de todos nós, além da prática da justiça, além do exercício da misericórdia, Ele exige que a gente ande humildemente com Ele. Me parece que Deus não gosta de pessoas orgulhosas e soberbas. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, o meu próximo é alguém diante de mim com alguma necessidade espiritual, emocional ou física. Houve uma pessoa que me perguntou, há estudos bíblicos atrás, sobre esta questão de quem era o meu próximo. Está aí a resposta. O meu próximo é todo aquele que cruzar o meu caminho e que tem algum tipo de necessidade espiritual, emocional ou física. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não é mais quem é meu próximo, é a quem eu serei próximo. A segunda questão, queridos, e aí eu quero enfatizar isso com vocês. Como pastor, às vezes eu fico pensando o seguinte: do que nós somos salvos e para que nós somos salvos? E eu já falei isso na semana passada, mas eu penso que vale a pena ressaltar isto. Não há possibilidade alguma de você ser salvo através das tuas obras. A vida eterna não é adquirida com os teus esforços, com o teu suor. A vida eterna é adquirida com o suor de Jesus Cristo. Ele suou sangue no Getsêmani, e é o suor dele e não o nosso suor,
os nossos esforços que garantem a nossa vida eterna, a nossa salvação. Mas aqui eu vou citar uma frase do Martinho Lutero: as nossas obras não geram justiça diante de Deus, porque elas não são puras. Porque a justiça de Deus é muito elevada. Que ninguém pense que irá para o céu porque ele deu uma cesta básica para um pobre. Que ninguém pense que irá para o céu porque ele teve uma vida moralmente perfeita. Que ninguém pense isto, queridos. Que alguém irá um dia ver a cidade eterna porque foi uma boa pessoa. E isto faz parte da cultura religiosa. E é uma das coisas que eu mais escuto, pastor. Meu pai, é impossível de que ele não vá para o céu, porque ele é uma boa pessoa, ele não rouba, ele não mata. Ele foi fiel no casamento dele, a minha mãe, o meu irmão, fulano, Bertrano, Cicano. Escute, nós iremos alcançar a nossa salvação não por causa dos nossos atos de justiça, mas por causa da justiça de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos ter fé em Jesus Cristo, porque é a justiça de Jesus Cristo que salvará os homens dos seus pecados. Entretanto, a justiça de Cristo em nós gera boas obras. Quem dizia isto foi Martinho Lutero. Nossas obras não geram justiça, mas a justiça de Cristo em nós gera boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para praticarmos boas obras. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Efésios 2 e 8. E eu peço a gentileza para que alguém também registre Efésios 2 e 8 nos comentários. Olha o texto lindo da Bíblia. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, olha só que sério é isto, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nos salvou. Agora na história, Ele nos chama, perdoa os nossos pecados e espera que todos nós possamos realizar as boas obras que Ele designou antes da fundação do mundo para que todos nós possamos fazê-las. As boas obras é sempre uma evidência daquilo que já aconteceu no nosso coração. Quando um cristão socorre um samaritano, ele não o faz para ganhar méritos com Deus,
mas ele o faz porque ele já ganhou tudo de Deus. E Deus espera que a sua igreja, coletivamente e individualmente, realize as boas obras. Aí está a pergunta do Pedro. Então, aos que ele deu a fé, ele também incumbiu responsabilidade. Sim, Pedro. As boas obras. O John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista, ele tem uma frase que ele dizia o seguinte: você tem a fé, você tem os dons, você tem a graça, mostre-me os frutos. Tá bom, Pedro? Você tem o dom, você tem a fé, você tem a graça, mostre-me os frutos. Eu quero convidar vocês para ler comigo Mateus 25. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Versículo 31. E aí eu peço a gentileza para que alguém registre novamente para mim Mateus 25 e 31. Olha que texto desafiador, queridos. Na verdade, é muito desafiador. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber.
Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei lhes responderá: em verdade lhes digo, que sempre que deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Aqui está, queridos. A salvação não é mediante as obras, mas todo salvo em Cristo Jesus demonstra que é salvo através das boas obras. Há 150 anos atrás, um pregador escocês chamado Robert Murray McCheyne pregou sobre este texto para sua congregação na Escócia. Ele que foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, um homem que Deus usou de uma forma extraordinária. Pregando sobre este texto, olha o que ele comenta. Abre aspas. Cristãos, temo que alguns de vocês não ouvirão Cristo lhes dizer tal coisa: vinde, benditos de meu Pai. Suas residências luxuosas se erguem no meio de milhares de pessoas que mal têm como acender um fogo para se aquecer e que têm poucas roupas para se proteger do frio mordaz. Contudo, vocês nunca procuram ajudá-las. Talvez suspirem de longe, mas não as visitam. Ah, meus caros amigos, preocupo-me profundamente com os pobres. Entretanto, eu me preocupo muito mais com vocês. Não sei o que Cristo lhes dirá naquele grande dia. Temo que muitos de vocês que estão aqui hoje sabem muito bem que não são cristãos, pois vocês não gostam de ofertar. Ofertar generosamente, sem má vontade, exige um coração novo. O coração velho prefere ficar sem o sangue que lhe dá vida, mas não sem o dinheiro. Ah, meus amigos, usufruam de toda a sua riqueza. Aproveitem bem o seu dinheiro. Não deem nenhum centavo a ninguém, mas usem rapidamente. Pois uma coisa eu lhes digo: vocês irão esmolar por toda a eternidade. As boas obras é uma evidência de um coração que foi alcançado pelo Evangelho e transformado pelo Evangelho.
A misericórdia, ela não é opcional, queridos. Para concluir, eu quero ler com vocês 2 textos da Bíblia. O primeiro deles é Tiago, o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, capítulo 2. Versículo de número 15. Se alguém puder registrar, eu agradeço. Tiago 2:15. Aliás, vamos ler o 14. Tiago 2:14 até o 16. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz. Esse tipo de cristão é o cristão que fala bastante. Ele é ortodoxo. Ele acredita no calvinismo como expressão, como eu acredito, como expressão máxima da revelação cristã. Ele conhece a confissão de fé de Westminster, a mais profunda expressão doutrinária da fé cristã. Mas ele professa um cristianismo que está aqui na sua mente e que não desceu para o coração. Porque ele fala apenas, olha só, vão em paz, tratem-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disto? Porque o cristianismo sempre combateu essa ideia dualística de corpo e espírito. O que você precisa é de verdades espirituais. Sim, o ser humano precisa de verdades espirituais, porque foi o próprio Jesus quem disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o ser humano também tem um corpo. E é esta a pergunta do Tiago. Mas vocês falam, vocês promovem palestras, conferências, vocês lotam o templo de vocês, há tanta pregação, tanto ensino, mas vocês não fazem nada pelo pobre. E olha o que Tiago diz no versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. E o que é morto é fétido. Eu não sei se é uma pergunta do Pedro.
É uma pergunta que você fez, Pedro, de que os não cristãos também fazem boas obras e isto vem de Cristo. É a graça comum. Quando um ateu doa grandes quantias financeiras, isto vem de Cristo. Porque tudo é de Cristo, queridos. Não há um centímetro quadrado neste universo que Jesus Cristo não esteja dizendo, é de minha propriedade. E que isso sirva para nós também. Tudo que nós temos é de Jesus Cristo. E a grande questão é, como Jesus Cristo deseja que eu use aquilo que é dele. E você acha que Jesus Cristo deseja que você use aquilo que é dele só com você? O segundo texto. Vocês estão comigo? 1 João 3. E 16. Eu vou pedir para alguém registrar esse texto para mim. 1 de João 3 e 16. Depois de Tiago, tá bom? Dona Graça, é Tiago 2, do 14 ao 16. Ok, Dona Graça? Agora nós vamos ler outro. Eu vou pedir para alguém registrar para mim. 1 João 3, 16 até o 18. Primeira João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Olha que coisa linda, queridos. Nisto nós conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. Amor não é uma coisa quente que você sente dentro de você. Amor é o que Cristo fez por nós. Ele se deu por nós. Ele deu a sua vida por nós. Amor é isto. Amor é a compaixão é uma das expressões do amor. E o que é ter compaixão? É sentir dor interna por alguém. Isto, Pedro, coisa quente dentro pode ser febre. Portanto, cientes de que Cristo deu a sua vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isto, Dona Graça, Cristo se entregou por nós. Isto é o Evangelho. O Evangelho é isto. Cristo se entregou por nós. Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esta é a implicação do Evangelho. O Evangelho é o que Cristo fez por nós. A implicação do Evangelho é nós também dando as nossas vidas, não como um caráter redentivo, mas como um caráter missionário, missional, sacrificial, diaconal.
nós damos as nossas vidas pelos nossos irmãos. Olha o 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, todo o nosso dinheiro é deste mundo, e ele não será levado para o mundo de Deus. Todo o dinheiro, todo o recurso, tudo aquilo que você tem, suas casas, os seus móveis, os seus imóveis, os seus carros, o seu dinheiro é deste mundo. E ele não será levado para o mundo de Deus. Jó disse: nu vim para este mundo, nu sairei dele. Olha só, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18. Filhinhos, olha que expressão bonita, carinhosa. Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Está aí, queridos, o ensino para todos nós, o desafio para todos nós. Ninguém será salvo pelas suas obras, porém, as boas obras é a evidência da salvação. Quem é o meu próximo? Não é essa a pergunta a partir de Jesus. A pergunta é: de quem eu serei próximo? E a resposta: de todo aquele que cruzar o meu caminho com necessidades. E a misericórdia, ela não é opcional. Ela faz parte da ética cristã e da prioridade central do cristianismo. Tá bom? São estas lições para nós, queridos, no mundo de grandes desafios. O Brasil está enfrentando uma grande crise sanitária, econômica, emocional. Nós somos o povo de Deus. Encontraremos no nosso caminho muitas pessoas caídas, semi-mortas. Mas também nós estávamos assim um dia, caídos e semi-mortos. Mas Jesus Cristo veio, semi-mortos não, nós estávamos caídos e mortos, mas Jesus Cristo veio e nos ressuscitou. E nos fez assentar em lugares celestiais. Ele foi, para todos nós, o bom samaritano. E ele nos envia a este mundo hoje, para realizarmos as boas obras que ele planejou para nós antes da fundação do mundo. Estatisticamente, o Instituto Barna, que é um instituto que faz pesquisas das igrejas, dos evangélicos, lá nos Estados Unidos. E eu penso que esta pesquisa pode ser aplicada também no nosso contexto. O Instituto Barna disse que nos períodos de maiores prosperidades, nos últimos 20 anos, economicamente nos Estados Unidos, foram um período em que os cristãos menos deram para a obra missionária, para a contribuição regular da igreja, que são os dízimos e as ofertas, e menos contribuíram para as causas humanitárias.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixa eu ler o comentário do Pedro. Temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Pesado. Porque Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Muitos falsos profetas hoje dizem que nós devemos deixar de lado aqueles que, abre aspas, que te viram passar na prova e não te ajudaram. Por isso que eu estou chamando esses estudos bíblicos, Pedro, de cristianismo 1.0, cristianismo raiz, sem atualizações, cristianismo do apóstolo Paulo, cristianismo do apóstolo Tiago, cristianismo do apóstolo Pedro, cristianismo de Jesus. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, queridos. Pai Santo, nós estamos aqui nesta noite suplicando pela Tua graça sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos ajude. E que a gente tenha um coração transformado pelo Senhor para a prática das boas obras neste mundo, como expressão do Teu amor por nós. Abençoa-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus nos abençoe. Nós estaremos aqui domingo, 19h30, na plataforma do Facebook e também do Instagram. Tenha uma boa noite, na paz de Cristo.